na universidade, nas conversas do dia a dia com amigos e colegas de trabalho, fazendo missões transculturais em um mundo globalizado e neste momento em que o Brasil e o mundo está com um pensamento tão polarizado, em que fé e poder muitas vezes se confundem, é sempre difícil entender o protagonismo do evangelho e a cosmovisão cristã como algo separado de um pensamento colonialista, centrado em valores ocidentais e muitas vezes nacionalistas. Aí ela entra na pergunta de fato. Nesses tempos em que vivemos, como defender a fé, a narrativa cristã e a centralidade do evangelho, separando-as da perspectiva colonialista do cristianismo? Muito importante essa pergunta, hein, Anicele? E, de fato, é o que tem acontecido, né? Aquela questão que nós discutimos do desgaste, até do conceito cosmovisão, está muito relacionado a isso. Olha, eu creio que acho que alguns passos aqui, acho que muita coisa pode ficar de fora do que eu vou falar, mas acho que um ponto inicial, gente, é a convicção, assim, de que reino de Deus transcende tudo aquilo que a cultura humana, as ideologias humanas colocam como o hiperbem, né? Aquilo que deve ser mais valorizado. A gente, essa convicção, né, de que Jesus frustra e julga, e todas as ideologias humanas estão sob o júdice do evangelho, acho que ela é prioritária para a gente ter a capacidade de discernir essas tendências de a gente ser cooptado por ideologias aí presentes na cultura, né? Então, acho que essa convicção é central. É saber, a gente, separar assim, olha, reino de Deus nunca vai ter uma expressão plena em termos de valores culturais, valores sociais, ideologias. Acho que isso é um ponto primário, tá? Por quê? Porque é só a partir dele, gente, que a gente vai buscar recursos no próprio evangelho, na narrativa, gente, das alianças que Deus estabeleceu, né, que estão registradas nas escrituras, né, que é essa narrativa central, né, criação, queda, redenção e consumação. Gente, principalmente história da igreja. Eu acho que um recurso muito importante para nós é a gente buscar na história da igreja aquilo que realmente a igreja de Cristo manifestou nas eras. E a gente vai se surpreender, né? Porque a gente vai ver exemplos, gente, da igreja fazendo coisas que hoje um conservador nunca sonharia que os cristãos já se envolveram, né? E, por outro lado, a gente veria também coisas que os cristãos já defenderam, e é parte da história da igreja, que um progressista de hoje nunca imaginaria como algo que entraria na sua pauta. Ou seja, eu acho que tem expressões históricas da igreja muito fundamentais para a gente entender que, de fato, gente, a gente não pode entrar a reboque num projeto colonialista, tá? E aí, gente, claro, o conceito de cosmovisão está muito atrelado à direita, mas tem expressões reais de cristãos mais progressistas que fazem a mesma coisa, né? Interpretam o evangelho todo a partir de lentes ideológicas externas ao evangelho. Então, eu acho que duas coisas fundamentais são essas, sabe? A gente saber que Cristo transcende toda essa sabedoria humana do nosso tempo e saber que o rastro que o reino de Deus já deixou na história, ele nos dá muita esperança, sabe? De saber que a gente tem respostas possíveis que não vão estar nesses projetos. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu estou falando demais das respostas, mas enfim. Por exemplo, a gente tem estudado muito cultura brasileira, história brasileira. Gente, é impressionante, né? Porque, assim, o consenso hoje da antropologia e sociologia é que as missões cristãs jesuíticas, principalmente, foram desastrosas, né? Para integridade das tribos, dos índios brasileiros, né? Até mesmo dos escravos negros que estavam aqui. E aí a gente fala assim, puxa vida, gente, será que a igreja só tinha esse testemunho na época? Será que hoje, digamos, é totalmente condenável o que a igreja fez? E o que a gente descobre quando a gente vai pesquisando? Que, por exemplo, esse discurso hoje de autodeterminação dos povos, de que os índios têm direito a manter sua integridade e o seu modo de vida, qual é a origem disso? Não é secularista, né? Não é moderno nesse sentido. Você vai ver, gente, que foi também no contexto da igreja que surgiram esses primeiros discursos. Então, a gente lembra, o humanismo recente, atual, né, que é muito comum na sociologia, na antropologia, ele é um filho, digamos, bastardo do cristianismo. Não há humanismo sem cristianismo como o seu pano de fundo histórico. Então, gente, um livro que eu recomendo muito para a gente entender isso é do Tom Holland, que se chama, ainda não foi traduzido, chama Dominion. Gente,
livraço. Tom Holland, não é o Homem-Aranha, tá, gente? Do filme, que parece que se chama Tom Holland também. Mas o que é impressionante nesse livro, gente? Quase 1000 páginas. É um ateu, humanista secular, que chegou à conclusão, gente, ele é especialista em civilizações antigas, Pérsia, Roma, Grécia Antiga. O cara, assim, traduziu obras literárias do grego para o inglês, o cara é fera. E o que ele chegou à conclusão? Que todos aqueles valores humanistas que ele nutria enquanto secularista, ele descobriu que quem trouxe essas coisas foram os cristãos, foi a igreja. E hoje ele fala o seguinte, que a influência do cristianismo, mesmo na sociedade secular, ela é muito maior do que a gente está disposto a admitir. Então, voltando lá no caso dos índios, né? O primeiro personagem no Ocidente, ou na história da humanidade, que levantou um discurso articulado de defesa dos direitos de povos como os indígenas, contra a escravidão, e que depois incorporou também a condenação da escravidão de negros, foi Bartolomeu de las Casas, que era um monge dominicano do século XVI. Gente, o cara, na transição do século XV para o XVI, gente, ele já tinha condenado a escravidão dos índios, condenado o tipo de missão que os cristãos jesuítas principalmente faziam, e os franciscanos também. E foi ele que articulou, gente, o que a gente construiu hoje como discurso de autodeterminação dos povos. Então, só fechando, eu falei demais, há recursos suficientes na história da igreja para a gente saber, gente, que isso que o pessoal fala hoje, que é a visão cristã das coisas, é balela, são a casquinha de algo que é muito mais rico e profundo do que isso. O que a gente precisa é deixar de preguiça, achar que a coisa é fácil e ficar falando aí coisas que a gente não tem noção de onde vieram.